Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou um novo boletim epidemiológico sobre o coronavírus e junto uma novidade: a montagem de uma estrutura de triagem em frente à UPA da Avenida 13 de Maio, que será o hospital de campanha para atender pessoas com sintomas da Covid-19. O prefeito Duarte Nogueira fez uma live ontem, no fim do dia, para divulgar os novos números. Teve um caso descartado de segunda para terça-feira e a cidade continua com 8 confirmados, sem aumento até agora. Mas são 161 em investigação. Ele destacou a importância de todos manterem o distanciamento social e reforçou que essa ação deve continuar. Depois da instalação do decreto de calamidade pública, a Prefeitura recebeu cerca de 500 denúncias pelo telefone 153 da Guarda Civil Metropolitana. A GCM já realizou o fechamento por desobediência de vários estabelecimentos comerciais que são proibidos de funcionar. Foram 80 ações realizadas só no dia de ontem. De acordo com o artigo 132 do Código Penal, expor a vida ou a saúde de outro a perigo iminente pode resultar na perda de 3 meses a 1 ano, né? E constituir, dependendo da formalidade, da forma como for feito, um crime ainda mais grave. Uma novidade anunciada será a montagem de uma estrutura de triagem que será o hospital de campanha aqui em frente à UPA da Avenida 13 de Maio para atender pessoas com sintomas. As que forem diagnosticadas inicialmente serão orientadas. Os casos mais graves terão encaminhamentos definidos pelos profissionais de saúde. Vá para as unidades de saúde, tanto do pronto atendimento público ou pronto atendimento na rede privada, conveniada, quando você ou alguém da sua família estiver de fato com muita falta de ar e com uma situação em termos de bem-estar bastante debilitada. E com isso, não só a gente evita lotar as unidades de saúde que estão atendendo normalmente, bem como contaminar pessoas desnecessariamente. Para evitar a aglomeração de pessoas durante a vacinação contra a gripe, hoje começou o sistema Drive-Thru em Ribeirão. Os idosos recebem a dose dentro do carro, em frente à esplanada do Teatro Pedro II, no horário das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Os demais locais definidos na cidade continuam sem mudanças. De segunda-feira até ontem, foram vacinados 31 mil idosos, quase 40% do público-alvo. Está mais segura para tomar a vacina assim no carro? Sim, com certeza. É seguro para nós que somos risco, né? Grupo de risco. E também para a população em geral, né? Que nós temos que seguir as orientações, né? Da saúde e dos profissionais também. É uma segurança entre todos os vírus, também evitar complicação, né? E como medida de prevenção, também teve mudanças no Bom Prato. A distribuição das refeições está sendo feita por marmitex, para as pessoas levarem a comida para casa. E na manhã de hoje, Nogueira realizou reuniões por videoconferências com chefes do Executivo da Frente Nacional de Prefeitos, com gestores da região metropolitana e empresários do município. No final do dia, será divulgado um novo boletim epidemiológico. E o Hospital das Clínicas se manifestou para falar sobre os boatos de que faltariam equipamentos de segurança para os funcionários do HC. O diretor do Departamento de Assistência à Saúde disse que no momento isso não acontece, mas estão tomando medidas para não faltar ao longo da epidemia. Nós estamos fornecendo os equipamentos de proteção individual, máscaras, óculos e todos os equipamentos chamados de equipamentos de proteção individual à medida do risco do contato com as pessoas, que tem a probabilidade da doença. Por isso foram estabelecidas várias medidas, como por exemplo a triagem na porta do Hospital das Clínicas para reduzir a chance de que quem entre tenha a doença. Nós temos que tomar essas medidas porque os equipamentos de proteção individual eles podem vir a faltar ao longo da epidemia, mas no momento não estão em falta. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
Sobre a vacinação da gripe em Ribeirão Preto por drive-thru, agora há pouco teve uma confusão por lá devido ao trânsito e também à alta demanda. A assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde informou que o atendimento era para ser somente para idosos com dificuldade de mobilidade, mas 99% das pessoas que estão procurando são as que têm condições de ir nos demais locais, como, por exemplo, as escolas. Por conta disso, o drive-thru foi cancelado e vai atender hoje até a última pessoa da fila. Depois disso, o procedimento será revisto e informado a todos. Já está conosco aqui ao vivo o doutor Ulisses Matos, infectologista. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu já começo com perguntas dos telespectadores. Por exemplo, tem gente perguntando aqui, foi uma pergunta que a gente recebeu muitas, inclusive, a Carla Salgueiro, ela é lá do bairro Cristo Redentor, em Ribeirão Preto. Ela pergunta se ela pode sair para fazer o exercício dela, a caminhada, a corrida ao ar livre, mesmo nesse período de confinamento. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então, o distanciamento social, ele é justamente para evitar o contato entre as pessoas. A caminhada isolada ou com alguém que já convive em casa, ela não oferece um risco maior. Agora, se várias pessoas vão caminhar num lugar conjunto, ficam perto uma das outras, há o risco. Ou caminhar individualmente sozinho, ao ar livre, não vai oferecer risco. Mas lembrando que disso não pode deixar de ser isso um distanciamento social. O que o senhor diz sobre esse distanciamento social? O senhor acha que ele é importante, doutor? Ele é fundamental. O distanciamento social, para as pessoas entenderem, tem muita gente, a maioria talvez, achando que é uma doença grave só para os idosos. Não é. Ela é para a faixa etária entre 19 e 50 anos também de um grande risco de doenças graves com menos letalidade. Então, as pessoas mais jovens, elas vão ter quadro grave, vão precisar de hospitalização, vai ser o maior número de pessoas que vão se infectar, porque é o maior número na população. E isso, se uma pessoa jovem se hospitalizar, ela vai tirar o leito de uma pessoa idosa e se ele vai para um respirador, é possível que vá, muitos jovens vão sobreviver, mas vão ficar um longo período internado na UTI, no respirador, e isso vai ser um grande problema. Então, daí realmente o distanciamento social precisa ser feito e as pessoas têm que entender que uma epidemia já está com força no Brasil. Tá? O Brasil, nós estamos falando de 2.000 e poucos casos hoje. No final de semana era 1.000 e poucos. Então, em 3 dias, dobrou o número. Então, o Brasil está numa linha muito ruim, dobrando os casos a cada 3 dias. E se a gente olhar o que está acontecendo no mundo, também reforça essa questão do distanciamento. Demorou 3 meses para chegar em 100 mil, depois mais 12 dias para chegar em 200, depois mais poucos dias para chegar em 300, no final de semana estava em 300 e pouco, hoje estava em 420 mil. Então, assim, é muito significativo, isso varia de país para país. O melhor evolução, em que os casos estão demorando mais para dobrar, você tem várias medidas, não é só o distanciamento. Tem que ter o distanciamento, tem que ter o isolamento de quem diagnosticou, e para você diagnosticar a pessoa, você tem que testar, então tem que testar muitas pessoas, fazer uma busca realmente. Quem teve contato com a pessoa que testou positivo tem que ficar em quarentena, isso é obrigatório. Então não é só o distanciamento social, é o distanciamento social com outras medidas. E isso, quanto mais devagar essa curva subir, mais rápido os serviços municipais, estaduais e o próprio governo federal vai ter condições de organizar para atender essa demanda e instituir medidas preventivas. Então é um conjunto de coisas que dentre elas faz parte o distanciamento social. Doutor, tem várias perguntas chegando aqui, vou até pedir para o senhor ser um pouco mais resumido para a gente tentar atender todo mundo. O Odair da Silva, da Coab 3 de Sertãozinho, pergunta: um resfriado ou gripe pode evoluir para o coronavírus? São coisas diferentes, um resfriado não evolui para o coronavírus, mas o coronavírus tem sintomas parecidos. Então, se a pessoa tem coriza, já tem que ficar em casa. Já pode ser coronavírus. Porque a maioria vão ter sintomas leves e vai transmitir.
Então, entre o quarto e o sexto dia, a pessoa começa a ter sintoma, não está mal ainda, vai demorar lá pelo 12º dia que ela vai precisar internar. A grande maioria não vai precisar, mas nesse período ela está transmitindo. Então, a pessoa tem coriza, tem sinal de resfriado, que é muito parecido com o coronavírus, ela tem que ficar em casa. Se a pessoa tem coriza, tosse, febre, ela precisa ir no posto de saúde para ser avaliado. Se ela tem coriza, tosse, febre e falta de ar, ela tem que procurar um serviço de urgência. Dr. Washington Luiz da Silva, ele é morador do bairro Valentina Figueiredo e pergunta o seguinte: a minha esposa tem hipertireoidismo, ela está no grupo de risco? Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. São uma série de... O que faz a pessoa ser um grupo de risco? Se ela tem uma coisa que atrapalha a saúde dela. Então, se ela tem uma coisa que atrapalha, pode cair num grupo de risco, tem que ver como que é o quadro específico dessa pessoa, mas entre as doenças mais comuns é o diabetes, a obesidade, cardiopatia, hipertensão arterial, essas são as doenças principais. Mas todo um DPOC e outras pessoas que usam imunossupressor, então são realmente que tem alguma repercussão sobre a saúde da pessoa. A Adriana, ela mora no Orestes Lopes de Camargo, ela pergunta, ela diz, na verdade, que passou por uma cirurgia bariátrica, que trabalha num depósito de materiais de construção. Ela corre mais risco por isso? A obesidade sim. Se tiver obesidade, ela tem no maior risco. A Regina da Vila Tibério, ela faz um questionamento se as pessoas moradoras de rua também não deveriam ser acompanhadas em todo o Brasil, serem testadas também. Deveriam ser acolhidas, já tem algumas iniciativas em algumas cidades brasileiras e há necessidade sim, não só de fazer o acolhimento e testar se tiver sintomas, e isolar se for positivo, separar se tiver sintomas, há uma necessidade, é um grande risco. A Eunice do Ipiranga pergunta, quem já teve outros vírus como a febre maculosa, dengue, zika, tem mais riscos com o coronavírus? Não. Todas as pessoas têm risco de pegar o coronavírus, porque é o novo coronavírus. Então, o vírus novo, nenhum ser humano tinha contato com ele até então, porque ele não existia para humanos. Então, todas as pessoas estão suscetíveis e são vulneráveis ao coronavírus, qualquer pessoa. O Frank Luiz, ele é do Manuel Pena, aqui em Ribeirão Preto. Ele diz que tem uma filhinha de 9 anos, ela é saudável, não tem nenhum problema, mas ele quer saber o risco das crianças com a Covid-19. Esse risco existe, doutor? Existe. Como eu falei agora, todas as pessoas têm o risco de pegar a Covid, que é a doença, né? A Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus. Todas as pessoas têm risco. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Tem vários outros questionamentos aqui. Vamos até combinar depois de gravar uma outra entrevista para a gente responder todo mundo. Obrigado, doutor. Um abraço. Às ordens.